Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Hoje nós iremos apresentar um pouco falar um pouco, detalhar a respeito do nosso patch que foi disponibilizado para os clientes que estão na versão 109, que é o patch P109EN, e para os clientes que estão na última versão 110, é o patch 047. A duração prevista desse evento está em média de 1 hora e 30 minutos. Nós sempre vamos deixar uns minutos finais aí para a sessão de dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui no chat. Eu vou estar lendo as perguntas para vocês. Para quem não conhece, a NSI vem há mais de 30 anos desenvolvendo aplicativos para gestão e operações de processos envolvidos na área de comércio exterior, homologado e integrado com os principais ERPs do mercado. Aproveite então para elaborar suas dúvidas, como eu disse, através do chat. Caso alguém queira comentar, falar alguma coisa também, eu posso abrir o microfone. Hoje nós estamos com duas áreas, academia, eu, Bruna, líder da academia, e a nossa área de produtos. A academia é responsável por promover treinamentos para clientes internos e externos nos módulos do e-comics, através de treinamentos online ou a nossa plataforma EAD. E produto é responsável pelo desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualizações e adequações às legislações. Então, eu acabei já me apresentando, é com vocês, meninas. Bom dia, eu sou a Vivian, sou analista de conteúdo de produto e hoje nós vamos falar sobre as alterações e melhorias principais que nós tivemos nessas versões de patch do P110, 047 e 109EN. Bom dia, eu sou a Débora, também trabalho no produto como analista de conteúdo. Então, vamos iniciar. Eu vou estar falando das melhorias que aconteceram no menu comum. Tá? Nós tivemos uma melhoria na carga de tabela do Syscomex Web e da Intelligent Content. Foi feita uma alteração na rotina de NVE para que tirasse a obrigatoriedade do NVE nas NCMs que não teriam mais a necessidade. Então, foi feita essa rotina para fazer esse ajuste e também no cadastro de itens foi feito um ajuste para desconectar as NVEs que estavam vinculadas ao item que não precisava mais fazer parte. Pode descer, Lívia, por favor? Lívia? Já desci. Vocês não estão vendo? Sim. Desculpa. Sim, tá. Então, agora nós vamos falar um pouco dos ajustes que houve na parte de catálogo de produtos. Na tela de atributos, foram feitos alguns ajustes em alguns botões. Então, foi no botão extrair, a gente teve que fazer um ajuste para limitar a quantidade de NCMs para ser gerado no arquivo XLSX, devido gerar um erro de estouro de memória, quando ultrapassa 150 NCMs. Então, foi necessário fazer esse ajuste, e em seguida, na próxima tela, também, dentro desse ajuste, nós precisamos fazer uma alteração no botão filtros, aonde foi incluído um flag, um campo, né, com a quantidade de NCM por arquivo. Então, o usuário, ele pode entrar e colocar a quantidade que ele quer estar gerando de NCMs para transmitir no arquivo. Porém, ele tem uma limitação, até 150. Tá? E em cima dessa carga também, a gente fez uma melhoria no botão de carregar atributos para colocar as informações da carga no rodapé. Então, o tipo da carga, se ela foi manual, automática, qual foi o ambiente que originou essa carga, quem é o usuário, a data, o horário e qual a versão
do arquivo XML do portal único, que foi gerada essa carga. Então, essas melhorias, ela veio para estar facilitando, né, o dia a dia do usuário. Também houve mais ajuste na tela de controle de alterações nos dados mestres. Essa tela, nessa tela foi feito alguns ajustes. Vivian, você pode descer, por favor? Desculpa, está tendo um delay da minha máquina, acho que da máquina da Vivian, ela que está demonstrando, tá? Então, o que aconteceu nessa tela? Foi gerado, se vocês observar, nos filtros, foi criado um flame de filtro de alteração para que se colocasse, escolhesse o NCM, a descrição completa ou todos. E também foi inserido um flag para validar a descrição completa. Então, essa descrição completa, ela vai estar sendo mostrada, tá? O critério é, quando vai ser feita uma checagem, quando o campo estiver vazio no cadastro de itens, não será validado a descrição, tá? Então, ela não vai aparecer. No primeiro print, vocês observam que a descrição completa, ela é carregada, porém, não é validado os campos vazios. E na segunda, ela já altera essa informação. Isso tudo é buscado lá no cadastro de itens, tá? Então, foi feito dessa forma para também facilitar ao usuário quando tem descrição completa ou não. Agora nós vamos falar um pouquinho da importação, das melhorias que tiveram. Para quem usa o ICMS, né, todas as empresas, nós temos motivos de desoneração necessários. E eles estavam somente na nota fiscal e na tela de DI, e na tela de LI também. E agora nós colocamos esses dois campos na exceção fiscal. Então, agora é possível, na exceção fiscal, já definir qual o motivo da desoneração do ICMS e também da desoneração do ICMS-SP. Esses dois campos, eles referenciam a tabela do sistema 137. E nessa tabela, depois se vocês tiverem curiosidade de olhar, nós temos diversos atributos. E um determinado número de atributos é só de CSP de ICMS e outros atributos só de ICMS, só de CSP e ICMS-SP. Então, o campo motivo de exoneração vai mostrar só os atributos que têm os CSPs permitidos, né, para desoneração do ICMS, e o campo do desoneração SP só vai trazer os CSPs permitidos para o ICMS, substituição tributária. Ainda na tela de exceção fiscal, nós temos um campo, lá na aba observações, deixa eu dar uma aumentada aqui, vou mostrar melhor. Aqui. É uma aba nas exceções fiscais chamada observações. Nesta aba, nós temos informações complementares, tanto para a DI quanto para a nota fiscal. Só que não estava funcionando a da nota fiscal. Então, nós fizemos um ajuste para que toda vez que tiver uma informação complementar de nota fiscal na exceção fiscal, para ela já ser alimentada na tela de emissão de nota, aqui, ó, como está demonstrado, e ser enviada para o XML da nota e também na DANF. O próximo ajuste que nós fizemos agora foi no XML do lote da LI, método de valoração aduaneira. Vocês devem ter observado, nós temos feito vários ajustes com relação a métodos de valoração, porque é uma exigência, embora seja antigo o método de valoração, recentemente nós tivemos várias mudanças aí nas exigências de um correto enquadramento, né, de 1 a 6, e cada um tem suas regras aí, por Incoterm, por país de origem, enfim.
existem vários determinantes aí para a valoração de uma mercadoria. Então, o ajuste que nós fizemos no XML da LI foi na tag valor unitário condição venda, para descontar o valor de frete seguro internacional que estão embutidos na invoice, sempre que o método de valoração for diferente de um, tá? E também fizemos um ajuste no arredondamento do valor. Então, aqui a gente demonstra que foi feito um ajuste para arredondamento. Agora, vamos para a retificação de DI. Na retificação de DI, nós fizemos algumas alterações na Totaliza, porque nós estávamos tendo alguns bloqueios, bloqueio não, acho que não seria a palavra, travas, né? Que são aqueles eventos de erro da Totaliza, quando a gente tinha algumas situações como setor ou recinto do aeroporto, né, vamos supor, do aeroporto, do porto, já estavam inativos. Daí, na hora que chegava na retificação, não deixava o usuário ir para frente porque estava inativo. Só que numa retificação, não pode ocorrer isso de falar que está inativo, porque quando foi registrada a DI, estava ativa. Então, não pode ter mais essa trava. Então, nós retiramos a trava. E isso não só para setor recinto e unidade da receita de despacho, de embarque, mas também para ex-tarifários. Então, aqui está demonstrado, né, na DI, que é uma DI de retificação. E aqui o erro que ocorria, quando fazia a totaliza, o semáforo dava vermelho e gerava todos os erros que de repente, pudessem, de informações que estivessem inativas, né? Aqui nesse exemplo nosso, nós temos a unidade de referência fiscal inativa, o setor inativo, aqui embaixo o ex-tarifário, tá? Então, agora deixou de ser um erro e passou a ser uma advertência. Ainda no método de valoração, nós fizemos uma melhoria na tela de do custo do embarque e do custo unitário, para que ele mostre aqui no rodapé da tela qual o método de valoração utilizado. É mais um facilitador para análise do usuário, né? Para ver como que estão sendo compostos os valores aqui demonstrados nas telas. Essa tela do embarque, o custo do embarque, e essa aqui o custo da linha. Outra coisa muito importante que nós fizemos através desse mini patch foi a alteração para o ofício número 176. Este ofício foi emitido pela Receita Federal, né, para o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, regendo, né, sobre como deveriam ser feita a declaração das embalagens das mercadorias na DI. Então, antes, a gente tinha o container como um tipo de mercadoria chamado baú de metal. Então, ou a gente declarava que era baú de metal, ou a gente declarava carga solta. Mas a gente não declarava as embalagens que estavam dentro desse baú de metal. Então, nós fizemos um ajuste no e-comics para atender esse ofício. Lá nas embalagens, nas embalagens do conhecimento de transporte, nós fizemos umas mudanças nos frames, e agora nós temos duas abas, uma chamada embalagem e outra container. O usuário vai cadastrar as embalagens aqui. O e-comics não vai permitir cadastro de embalagens idênticas, tá? Porque não faz sentido eu pôr uma linha aqui de caixa de papelão e outra linha aqui de caixa de papelão. Não. Vai ter uma linha para cada embalagem que a empresa precisar cadastrar, que está no BL ou no AWB, enfim. E vai fazer o vínculo dessas embalagens nas invoices. Se as embalagens já estiverem vinculadas às invoices, não é possível fazer alteração aqui no conhecimento. Tem que tem que desvincular, tá? E na próxima aba, que é a de container, depois que foi feita esse split de todas as embalagens que tem dentro do container, o usuário vem aqui e informa o container e faz o vínculo
das embalagens naqueles containers, naquele ou naqueles containers, tá? Então, aqui tem as regras, né? Eu já falei agora há pouco, da invoice está vinculada a uma embalagem, a embalagem não pode ser alterada, tem que ter, o vínculo tem que ser retirado. E sobre o ajuste, que antes o baú de metal, que é o container, ele era um tipo de embalagem no e-comics, e agora ele continua sendo uma embalagem, só que ele permite que sejam colocadas outras embalagens dentro dele. Ainda sobre esse tema das embalagens, nós fizemos ajustes nas telas de manutenção de nota fiscal e de emissão de nota fiscal. Antes, o transportador e os volumes, eles estavam condensados numa única aba. Agora não, nós separamos. O transportador passou a ficar com uma aba só dele e volumes e pesos passaram a ter a aba deles. E aqui nessa tela, antes nós tínhamos, deixa eu ver se tem um print aqui para mostrar para vocês. Acho que eu não botei. Não botei. Antes, as informações de embalagem na nota fiscal, elas só tinham um campo. Um campo para quantidade, um campo para embalagem, um campo para marca, lacre. Agora não. Nós criamos uma grid, né? Grid são essas linhas aqui. E nessas linhas é possível falar todas as embalagens que a gente tem dentro de um container. Só que nós temos ainda algumas limitações, tanto de mensageria quanto no e-commerce, que ainda é algo que a gente vai soltar, né, as melhorias agora futuramente, que permitir que esse split de embalagens sejam enviadas para mensageria, sejam enviadas para nota fiscal, para DANF, tá? Mas por enquanto ainda não é possível, por questão de mensageria também. Então, se tem uma limitação de mensageria, a gente não tem muito o que fazer. Então, nós estamos indo passo a passo de acordo com o que a Cefaz vai liberando, tá? Então, a gente só está deixando preparado aqui para fazer a split das embalagens, só que, por enquanto, mesmo que houverem houverem não, né? Mesmo que houver várias embalagens, o e-commerce, na hora que chegar na nota, ele vai condensar tudo num container só, tá? A não ser que a embalagem seja solta, né? Aí já é outra história. Mas se a embalagem a principal for o container, ele vai trazer aqui como espécie diversos, tá bom? E no XML vai ser alimentado como diversos também. Agora eu passo a bola para Débora. Tá no mudo, Débora. Desculpa. Isso. Vamos Boa. falar agora do módulo de exportação, que houve algumas melhorias. Na tabela de enquadramento 211, nós precisamos fazer uma melhoria para atender o decreto, tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos que alterar dentro da tabela, no atributo 2, onde estava exportação temporária, nós precisamos incluir não, mesmo que esses dois códigos que são pertencentes à exportação, à admissão temporária, eles tiveram que ser feito uma mudança, porque a legislação não entende que não se enquadra no regime de exportação temporário, dentro do regulamento, esses dois códigos como exportação temporária. E antes foi parametrizado como sim. Então, teve que fazer esse ajuste. E no PET 109 e o 110.044, como ele estava parametrizado como sim, estava causando problema na hora de fazer a transmissão da DUI. Então, precisou ser ajustado, tirado o PET, né, do ar e foi republicado novamente. Então, agora a gente está somente documentando, né, toda essa mudança que houve. E no print abaixo, vocês podem até ver que na DUI gerou um erro, né?
por conta disso, mas agora já está normalizado. Também a gente vai falar agora dentro da fatura da exportação, nós tivemos um ajuste. Um deles foi o LPCO. Na pergunta, né, no hiperlink da necessidade do LPCO, tivemos que exibir corretamente quais eram os órgãos e os modelos pertencentes àquele NCM, porque antes não estava sendo listado. Tá? Então, foram feitos esses ajustes, e logo abaixo também, carregando, né, no botão LPCO, foi feito um ajuste na LOV do campo do código do órgão, para que ele carregasse quais eram os códigos do LPCO, de vez de carregar o ID, para facilitar, né, o usuário, né, para ele. Seria um facilitador também, durante o processo. Tá? Também foram feitos ajustes na parte da impressão da fatura comercial, para que ela exibisse nas linhas o NCM, o NCM, independente se estivesse vinculado a uma carta de crédito, porque tinha sido parametrizado que quando existisse uma carta de crédito, ele mencionava o NCM. Sem a carta, não estava imprimindo. Então, a gente fez um ajuste para ficar independente e imprimir esse NCM correspondente a cada item. Tá? Isso tudo é parametrização também, né? Tem que se atentar que o sistema tem que estar configurado para que ele possa estar fazendo esse procedimento. E também nós notamos que dentro do cabeçalho, os dados da empresa, como razão social, endereço, bairro, cidade, CNPJ, estava sendo duplicado, tanto na fatura do Mercosul, como na fatura comercial normal. Então, foi feito um ajuste para que arrumasse o layout e também não aparecesse essas informações duplicadas. Como logo abaixo, no print abaixo, vocês notam que é no cabeçalho que essas informações estavam saindo duplicadas. Mas, volto a reforçar, isso tudo também tem que fazer a parametrização. Então, cada cliente tem que analisar os campos, os parâmetros que vai ser colocado para que possa gerar o relatório corretamente. Agora, para o cenário de uma exportação temporária, foi feito também uma melhoria na fatura. Você pode descer, Lívia, por favor? Então, o que estava acontecendo nesse cenário? O que estava acontecendo nesse cenário? Quando você gerava a fatura e dentro da aba de destinações, quando era uma troca em garantia, as linhas elas estavam saindo em duplicidade dos itens. Então, foi feito a correção e também foi incluído uma coluna para a linha, tanto da primeira fatura como da segunda fatura, que é essa linha que corresponde dentro da ADI e dentro da fatura a sequência, né, do item. Então, foi feito esse ajuste. Agora nós vamos falar do drawback. No drawback, houve várias melhorias para poder estar atendendo a legislação. Tá? Então, uma delas foram na carga de estrutura do item do RP. Foi criado um botão para importar os dados, para carregar os itens do arquivo XLX. Tá? E pode descer mais um pouquinho, Viviane? Quando você clica para importar os dados, vai abrir uma tela para você poder montar, né, que seria a tela para você baixar o template, aonde tem as informações necessárias e cada campo ela vai vir com comentários instruindo de como é feito
a inserção dos dados. Então, a partir do momento que tiver ok esse template, você vai rodar, né, vai inserir esse arquivo, vai carregar esse arquivo, e ele vai ser gerado um log de erros. Caso tiver algum problema, vai ser gerado esse log de erro, onde você vai ter que estar entrando, né, no evento, verificando se foi gerado com sucesso ou não e fazendo as correções adequadas. Isso tudo como é que eu digo? Isso foi uma melhoria, né, para estar facilitando ao usuário, caso tenha algum problema, tá? Também, dentro dessa carga de estrutura, foi feito um ajuste para ele permitir criar a estrutura sem ter os dados do ato concessório e do PAF. Não é obrigatório para você poder estar gerando essa estrutura. Ok? Então, abaixo você tem o cadastro da estrutura, onde não tem a informação do ato, do número do PAF, e você gerou a carga. Aí você gera a carga. O que vai acontecer? Você gerando a carga, ele também vai estar te mostrando, foi criado um campo data da carga, para deixar documentado qual foi a data, né, que foi feito essa carga, a última carga. Ok? Aqui ele mostra, né, que está sendo gerada a estrutura sem os números do PAF e do ato. Tá? Logo embaixo ele está mostrando a estrutura técnica do SAP, aonde vem o componente, tá? Aonde no e-commerce ele recebe o componente, a quantidade, a unidade de medida. E no e-commerce a gente está mostrando como que fica essa estrutura, né, carregada do SAP, onde tem o componente, a quantidade utilizada, no cabeçalho vem a unidade da peça, e ele complementa com mais informações. Também foi criado na tela da estrutura um flag para gerar o plano de exportação após a carga. Tá? Então, é feito automático, tá? A partir do momento que você deixa ele flegado, ele vai gerar esse plano de exportação, tá? Só que aí você vai ter que informar nos dados do cabeçalho em qual ato você está se referindo, tá? E aí vai preencher os itens que está no BOOM, você tem que preencher esses itens dentro dos dados do grid, que é manual, tá? Que seria o valor, o peso, e clicar no botão carregar. No rodapé, você clica no botão carregar, posso fazer essas inclusões, e ele vai estar gerando para você a carga da estrutura, né? Aí ele mostra que a carga foi iniciada e você checar no log de eventos se foi feita com sucesso. E qual item, ele mostra, né? Qual item que foi feito, todo o processo, para você conferir. E como eu tinha dito, né? Automático, após a carga, é alimentado a data, carregada a data, né, da carga, que fica como histórico. Ainda falando da estrutura, você consegue verificar se os componentes foram carregados, né, que foram vinculados ao item. Então, ele mostra naquele item que foi feita a carga, quais foram os componentes que foram carregados. Aí ele traz as outras informações, né, todos pertinentes aos componentes. Aí você consegue também verificar, né, no plano da exportação e da importação,
qual foi a previsão de exportação, né? Nós temos duas abas, a previsão e os componentes. Então, ele vai detalhar para você, dentro da previsão de exportação, o produto, o período e o grupo, né, que foram carregados com a carga. Só para Aqui, complementar um pouquinho, Débora, desculpa te cortar, mas antes nós tivemos grandes melhorias, eu falo em cima aí do módulo de drawback, né? Até porque os nossos clientes, eles tinham que ou cadastrar as estruturas do material, né, o seu produto acabado e os seus componentes manualmente no e-commerce. Alguns clientes que utilizavam aí, que utilizam o e-commerce, optaram por integrar isso do RP, então existe essa possibilidade também. E agora, trazendo esse extra aí, realizando uma carga via Excel, né, em formato CSV. Então, se de repente nós temos essa estrutura, não está no RP, não quero realizar o cadastro manual, e eu quero alimentar o e-commerce via carga, então nós podemos fazer via carga sim, tá? E o diferencial também é que, além de eu fazer a carga via estrutura, eu também vou conseguir montar o meu planejamento da exportação automaticamente se eu já tiver um ato concessório. Então, se eu tiver um ato concessório cadastrado no e-commerce, eu quero realizar a carga, né, via Excel, da estrutura do material e também automaticamente já gerar o meu planejamento de exportações, também é possível, tá? Então, assim, é uma melhoria bem interessante para os clientes que usam drawback, de repente tem aí alguma falha relacionada à estrutura de materiais. Então, busquem esse boletim que foi compartilhado aí junto com o PET para todos os nossos clientes. Se alguém não recebeu esse comunicado, Vivian, não sei se você tem fácil o link para a pessoa se cadastrar. Se você não tiver, eu posso localizar aqui na minha máquina. Os clientes, vocês podem fazer o cadastro para vocês receberem os boletins e todos os comunicados aí da nossa área de produtos. Nossa, Pode eu não continuar. tenho, Bru. Eu Eu vou ter que pego aqui, procurar. pode deixar. obrigada, Bruna. Então, continuando, como a Bruna falou, né, dentro do planejamento da exportação, você tem todos os componentes, né, que foram carregados, tá? Então, você tem discriminado, né, nos botões produtos, períodos e grupos, onde ele vai estar te mostrando quais foram os itens carregados. Lembrando que a aba componentes, ela é de produtos importados, tá? De itens importados. Sim, bem lembrado, Vivi. Então, aí tem a quantidade, né, prevista, então ele vai mostrando para checagem, né, o que foi carregado. E tem o mês, o ano e a quantidade que foi prevista também, dentro do botão períodos. Também a gente teve que fazer uma melhoria nas taxas para o cálculo de juros, para atender a, como é que eu vou dizer? Já existia, né, dentro do estado de São Paulo, como que as nacionalizações, como que elas teriam que ser atendidas, que tinham que utilizar as taxas do comunicado DA para realizar esse cálculo. Então, a gente teve que fazer uma melhoria nessas taxas, no qual já existia, né, na própria tela, a gente já tinha a taxa de Selic e a taxa de Selic estadual, aí incluímos mais a taxa de comunicado da DA. Aí mostra o local do arquivo, né, onde você vai fazer a extração, vai carregar os itens. E essa taxa, ela vai ser usada... Pode descer, Vivian? Aí você vai ter que... Aí tem o formato do arquivo, né, que ele vai vir em CSV, para você fazer a carga.
Você tem que criar, ele mostra a database, né? Para você preencher os registros. Então, ele vai estar te mostrando essa data, que é o campo database da tela. No próximo print, vocês conseguem visualizar e vai abrir uma janela onde você vai ter que estar informando essa database. Lembrando que como foi feita, só um adendo, como foi feita uma mudança, né, para ser mensal, conforme foi falado lá anteriormente, que agora as taxas são mensais, né? Ó, passaram a ser informadas mensalmente, então a database passou a ser chamada mês-ano, tá? Então, a gente mudou a database para mês-ano. No CSV também está a mesma coisa, mês, taxa. Pode continuar, Débora. Aí, na tela do encerramento da importação para nacionalização, também foi alterado o cálculo da taxa, né, do comunicado, para ele buscar o valor de acordo com a nova estrutura que foi criada, tá? Então, isso tudo dentro do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, né? Então, logo abaixo, você tem que preencher essas informações, né? Ele abre para você estar preenchendo, que é o número do encerramento, qual o ICMS que é pertinente ao Estado de São Paulo, qual é a data base para ele poder fazer o cálculo, né? Para calcular a multa, e o separador, né? Decimal. Aí o cálculo é utilizado, comunicado, né? Tem um intervalo aqui nós estamos mostrando como que é a tratativa, né? Que ele pega o valor, ele vai pegar o resultado do valor total dos meses, né, dentro daquele período que foi informado acima, e para poder fazer esse cálculo. Então, logo abaixo, quando é emitido o relatório, vocês podem observar que no campo do ICMS, foi calculado, né, os juros do ICMS em cima desse valor total da taxa, né, de todos os meses, mais vezes o valor do ICMS para se chegar ao cálculo. Então, a gente fez um demonstrativo abaixo como que é feito o cálculo, como o e-commerce hoje trabalha e é feito o cálculo dentro da legislação. E também a alteração do cálculo, né, agora para a nota fiscal de nacionalização também tivemos que fazer o mesmo procedimento, para alterar o cálculo da taxa. Tá? Então, a telinha do relatório é igual a de cima, né, para preencher os dados, e dentro do relatório de nacionalização da nota, ele vai estar mostrando o número da nota, todas as informações, e embaixo a gente também mostrou, demonstrando, né, como que é feito o resultado para calcular os juros do ICMS para a nota fiscal. Então, essas foram as melhorias que nós fizemos para o drawback. Obrigada, Débora. Então, agora vamos falar um pouquinho de Zona Franca de Manaus. Nós havíamos colocado uma melhoria no sistema para para conseguir vincular a matriz de tributação do ICMS na invoice, em exceção fiscal. Foi uma melhoria bem legal. Só que nós colocamos uma trava para que ele fizesse validação da NCM. Só que a NCM, que é importada, ela não vai ser igual à NCM da matriz de tributação. Por quê? São importados componentes que vão se transformar num produto acabado. Então, não faz sentido a NCM ser a mesma. Então, nós retiramos essa trava, tá? Então, junto com essa retirada de trava, que era a validação do campo código, né? Que é aqui, ó. Tanto aqui quanto lá na DI, que a gente vai ver em seguida, nós fizemos algumas melhorias na tela. Tá? Então, antes essa aba que chamava Cefaz AM, ela passou a chamar ZFM, Zona Franca de Manaus, que não faz sentido chamar Cefaz AM. Tá? Na declaração, nós fizemos também
a retirada da trava que nós havíamos colocado, da MCM. E uma outra melhoria que nós fizemos, ainda falando de Zona Franca de Manaus, é da PLI da Suprama. E isso aqui tem a ver com... peraí, desculpa. Deixa eu diminuir aqui que eu não estou enxergando direito. Ele não estava considerando as quantidades do laudo de arqueação na geração da PLI. Então, quando a empresa precisa desse laudo de arqueação, que é um laudo que é para mercadorias que chegam a granel, agora na geração ele vai passar a considerar a quantidade do laudo e não mais da invoice, tá? Outra correção que nós fizemos foi o preenchimento de 2 campos aqui que se referem a valor unitário na condição de venda e o valor total na condição de venda. Ainda sobre aquele tema que nós falamos anteriormente lá na importação, sobre o método de valoração, que ele estava considerando o frete e o seguro embutidos da invoice no valor que ia para a LI, quando o método de valoração era diferente de um. Então, nós fizemos essa correção, tá? E também tratamos arredondamento, igual aconteceu lá na LI normal. Sobre o Repetros-PED, nós fizemos alguns ajustes na tela de interface das declarações para agora permitir informar processos administrativos. N processos administrativos. E também fizemos um bloqueio na tela para que não seja permitido informar processo administrativo no nível de linha e no nível de adição ao mesmo tempo, tá? Ou é um ou é outro. Na integração SAP Add-on, nós tivemos uma melhoria aí para o ICMS monofásico. Surgiu uma necessidade, quando nós temos o CST 53, que é o diferimento monofásico, quando tem o percentual de mistura, que é o biocombustível, era necessário que nós enviássemos para o SAP o valor splitado, embora isso não tenha na nota técnica da tratativa, o valor diferido é um só. Para o SAP, alguns clientes, né, solicitaram que nós fizéssemos esse split, para que ele conseguisse identificar o que era o monofásico próprio e o que era o monofásico retido. Então, para isso, nós criamos tipos novos de impostos, 2 tipos novos, né? Então, é o ICMS mono-RET e ICMS mono-S-RET. Esse S-RET quer dizer sem retenção. Então, o que o E-Comics faz? Quando ele identifica que tem o CSP 53, aqui na tela das definições dos cenários da J1B1E, quando o usuário, né, ou a empresa, fizer essa configuração ICMS mono S-RET, o E-Comics vai entender que ele vai ter que, do valor total diferido, lá, né, da operação do diferimento, ele vai ter que separar um tanto para o ICMS monofásico próprio. E o mono-RET, ele vai entender que ele vai ter que separar o que foi retido apenas. Tá? Daí, lá no SAP, na J1B1N, ele vai mostrar os impostos separadamente para a empresa poder analisar. Daí, aqui tem as regras, que foi o que eu expliquei para vocês. E agora eu vou voltar para a Débora, que é sobre o E-Comics Deck. Dentro do portal do E-Comics Deck, foi necessário fazer um ajuste na validação do lançamento via API REST. Tá? Então, a gente teve que fazer uma inclusão na validação do tipo do documento anexo, tá? E ajustar a rotina do processo de lançamento que reenvia o status do lançamento, tá? Durante a transmissão. Isso foi necessário porque antes o fornecedor estava enviando os dados do parâmetro dentro do procedimento, né, que já é conhecido, né, das parametrizações, só que o anexo, ele fazia toda a parte do recebimento com retorno, com status
com sucesso dentro do portal e-comics Deck, porém, na biblioteca virtual dentro do e-comics, não aparecia esse documento. Então, foi feito todo esse ajuste para ficar equalizado, né? De repente, essas informações que iniciou no e-comics Deck, nesse arquivo, ele fosse carregado dentro da biblioteca com sucesso, ok? Então, a gente agora finalizou, né, todos os temas que nós queríamos, né, tá mostrando Acabou para terminando vocês. um pouquinho antes do tempo, então? Foi rápido hoje? Hoje foi. Foi Hoje foi. rápido. Então, falamos aí, retificando que eu tinha comentado que era 1 hora e 30 minutos, acabou indo um pouquinho antes. Pessoal, agradeço pela presença de todos. Obrigada, Débora. Obrigada, Vivian. Mandei para vocês no chat o link para que vocês possam se cadastrar, para que vocês recebam todos os comunicados aí da nossa empresa. Tiveram algumas perguntas, eu já fui respondendo aqui. Acho que foi só uma relacionado à embalagem, ô Vivian, que acho que você apresentou. A Uhum. Daniela, ela perguntou assim, mas essas embalagens, elas precisam estar discriminadas na nota fiscal de entrada, Não, separada por container ou gerando uma nota por container? Pode sim, nós temos uma funcionalidade de quebra de nota fiscal por container, aonde os sim. usuários, né, eles informam as embalagens, os containers e o que cada item está dentro dos containers. E aí, na tela de parâmetros de importação, a gente tem um flag onde você habilita como quebra de container e o e-comics gera essas notas fiscais automaticamente aí por container. Então, é possível sim realizar esta configuração. Sim, só que hoje, por causa de limitação mesmo do e-commerce da mensageria, como eu falei, ele está consolidando tudo como diversos. Tá? Tudo como diversos, tá bom. Uhum. Nós tivemos aqui, acho que o Gilmar, o Robson, eles perguntaram que não localizaram o link. Eu acabei de mandar novamente aqui no chat para todo mundo. Mas se vocês não conseguiram, de repente, não está recebendo? Que estranho. Não está indo. Mandei de novo. Ah, agora foi. Ah, estava mandando aí errado. Deu certo, então. É que você mandou Perfeito. só para os hosts. Para os hosts, hosts e É, palestrantes. Acabei agora fazendo certo. Então, o link está aí, tá? Então, cadastrem para vocês receberem. Não só PETs, né, boletins, enfim, mas tudo que há de alteração na receita ou que a gente recebe algum comunicado, a gente sempre está compartilhando com os clientes quando a gente está estudando ou quando já tem quando vai ter algum impacto ou quando não tem impacto nos processos de importação, a gente sempre comunica por lá, tá bom? Acho que teve outras, mas eu já acabei respondendo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês podem escrever aqui. estão pedindo e-mails de contato. Ó, academia@ecomics.com.br e produto@ecomics.com.br. Isso mesmo. Vocês podem, o canal de vocês, né? Vocês podem buscar o suporte quando vocês tiverem alguma dúvida, eles vão estar atuando, ou se vocês quiserem falar diretamente com a gente, os e-mails que a Vivian comentou. Então, produto ou academia. Seriam dúvidas técnicas para produto do e-comics Deck. Tá legal, a gente tem especialistas de e-comics Deck que podem aí estar ajudando vocês. Então, sugiro vocês mandarem para produto@ecomics.com.br. Daí lá a gente tem o pessoal técnico já que responde para vocês. É o Cristiano que está comentando. Não, produto É produto, seria eu falei errado? suporte, né? Na verdade, eles estão com alguma dúvida.
Pode mandar para o produto também ou para o suporte. Às vezes, se for uma dúvida mais técnica, a gente tem o pessoal do produto ou do suporte, ambos podem estar resolvendo. Se for só uma dúvida, a gente responde. Agora, se for algo que a gente tenha que fazer uma análise, né? Aí eu recomendo que vocês abram chamado no suporte, porque lá vocês têm o SLA garantido aí relacionado ao atendimento. Agora, produto e academia, como a academia fica o tempo todo em treinamento, né? Capacitando o pessoal e produto aí alterando o sistema e testes, enfim. Então, pode ser que demore um pouquinho para a É, resposta, tá? Então, de fato, nossa empresa está em fase de avaliação para aquisição. Aí também um outro canal legal seria vocês terem o pessoal de pré-vendas, né, o executivo de vocês, podem passar as dúvidas que vocês têm por ele tem o canal direto aqui também com a gente, e a gente está respondendo, responde vocês, responde o executivo, se precisar abrir um call, também a gente faz, tá bom? Bom, então, vamos finalizar aqui. Muito obrigada por todos. Meninas, obrigada. E eu até que o próximo. agradeço. Na próxima semana, é na próxima que nós vamos ter um de Dia retificação? 20. Dia Dia 20, a 20, próxima 20 ou semana, né? 21, é uma coisa assim. Dia 20. Dia Dia 20, 20 mesmo? próxima Ah, semana. legal. Então, dia 20 nós vamos ter um webinar para falar de retificação. Convido a todos a entrarem aqui com a gente. Obrigada, Isso. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.